Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e quem nos acompanha. Desde o início do meu mandato, tenho trazido pautas relacionadas à proteção animal, pois acredito que devemos preservar e resguardar a saúde de nossos animais. Ainda como sociedade, precisamos ter consciência sobre a guarda responsável e o cuidado com os animais. Precisamos tomar conta dos nossos pets para que eles tenham sempre qualidade de vida e possam passar longos anos ao nosso lado. Na última semana, uma proposição de minha autoria foi sancionada. Ela atualiza o dispositivo do Código Municipal de Proteção aos Animais. Define que a contenção de cães por meio de correntes, cordas ou similares, sem a presença do responsável, respeite normas como área de circulação mínima de 4 metros quadrados, ou seja, em se tratando de animal de grande porte. Área de 6 metros quadrados, disponibilidade de abrigo contra sol e chuva, com espaço suficiente para o cão girar com o corpo, com abertura de entrada compatível com o tamanho do animal e que não lhe cause ferimentos. Área de circulação limpa e sem material que possa causar danos ao cão, acesso livre a comedouro e bebedouro limpos e com água limpa. Uso de coleira ou peitoral de forma e material que não cause lesão ao animal. Também quero trazer nesta sessão um tema que considero uma inovação para o pagamento de tarifas e tributos municipais. Encaminhei uma indicação para a Secretaria Municipal de Governo, sugerindo que exista a opção de pagamentos em PIX. O PIX é um meio de pagamento eletrônico instantâneo, seguro, eficiente e consolidado. Concessionárias de energia elétrica, telefonia e internet já utilizam esta forma de pagamento, a partir de um código impresso em suas faturas, permitindo ao cidadão quitar suas obrigações de forma ágil e conveniente, através dos seus smartphones. A implantação do PIX como opção de pagamento para tributos e faturas simplifica consideravelmente a arrecadação municipal. É impensável que hoje não tenhamos a previsão de pagamento via PIX, uma cidade que não está em consonância com a sua contemporaneidade digital, quando deixa de adotar um meio de pagamento que representa mais de 30% das transações bancárias registradas no país, conforme dados do Banco Central. E mais, a adoção do PIX permite a realização de transações de qualquer hora do dia, sem deslocamento a bancos, agências lotéricas. Representa ainda a redução de papel e processos físicos, contribuindo para a preservação ambiental. Por isso, ao meu ver, a administração municipal só tem a ganhar. Porto Alegre também já aceita PIX para pagamento do IPTU. Incentivar pagamentos digitais de contas pode ainda trazer benefícios e descontos aos contribuintes, como se verifica, neste caso, em destaque no telão. Há R$ 5,00 de desconto pela opção de pagamento em débito automático e pela opção da fatura digital. No final de um ano, são R$ 60,00 de desconto, o que, na minha opinião, é um valor considerável. A partir de conversas preliminares, notei que essa indicação teve uma boa aceitação por parte dos secretários, principalmente da Receita e do SAMAI. Estou otimista para que em breve se torne uma realidade. Outro assunto que gostaria de trazer nesse espaço é que estive no DAER no dia 5 de outubro, quando participei de uma importante reunião na Diretoria de Gestão e Projetos do Departamento com o engenheiro Sivori Sarte da Silva. Também esteve presente nosso deputado estadual Elton Weber. Conversamos sobre a possibilidade de melhorias em um trecho na RS 122, próximo ao Shopping Világio. Mais uma vez, o diretor do DAER falou da falta de recurso da pasta para atender esta e outras demandas, mesmo sabendo que este é um pequeno trecho.
mas recomendou a possibilidade de que seja estudada a municipalização do trecho urbano, totalizando 5,9 km. Por esse motivo, posteriormente, tivemos uma agenda na Secretaria Municipal de Trânsito com o secretário Alfonso Willenbrink e o diretor Kleberson, esses sempre atenciosos como levamos essa demanda que está sendo estudada com a devida atenção. É um trecho que nos preocupa. Estive domingo no Shopping Világio e para a saída dos carros era uma fila imensa. Tem que entrar na RS 122 e depois sair de novo e passar por baixo do viaduto. Com o fechamento daquela saída que foi interditada pelo DAER, muitos carros que vêm de outros municípios, eles retornam lá embaixo do viaduto. E esse alargamento dessa pista, que deve dar mais ou menos uns 100 metros, resolveria esse grande problema, porque a grande maioria dos carros vem pela RS 122 em alta velocidade e os carros não conseguem entrar. Entram e logo depois saem novamente. Senhor presidente, outro assunto que é caro para esse vereador é a campanha de multivacinação, que iniciou ontem. Até o dia 28 de outubro, os pais e as mães estão convocados a levar seus filhos, crianças e adolescentes de até 14 anos aos postos de saúde, para atualizarem as cadernetas de vacina. No próximo sábado, dia 21, acontecerá o dia D em todas as UBSs, das 8 às 17. Ontem estive na UBS do bairro São Leopoldo, na abertura da campanha de vacinação. Quem estava lá era o Zé Gotinha, figura muito simpática que há décadas convida e acompanha nossas crianças nas campanhas de vacinação. Como vocês sabem, parte da minha trajetória profissional foi trabalhando na área de saúde, com a vacinação. Era desafiador, muitas viagens, mas por vezes longe da família, mas sempre foi muito gratificante. Por isso, deixo esse apelo para que os pais e mães não deixem de levar seus filhos nas UBS. Vacina salva vidas. Uma parte, vereador. Pois não, colega. Não, rapidamente, só para parabenizar a Vossa Excelência pelos 3 assuntos. São assuntos importantes, sugestões importantes, ações importantes, mas quero me ater só ao segundo assunto do Shopping Világio Iguatemi. O Világio, né? Aquele trecho é muito perigoso, realmente, muito perigoso, e ele tem que ser alterado, realmente, ainda mais em dias de feriadões. As pessoas os motoristas vêm em alta velocidade e a saída de volta para Caxias ali é muito perigosa. Então, e o DAER, como sempre, né, passa a bola para os municípios. Quer dizer, o DAER não consegue fazer nada a longo tempo, nada, já devia ser um órgão extinto, né, mas passa para o município, né, tentar fazer as obras. Mas quero parabenizar pela sua luta, porque é importante os 3 assuntos, mas quero me ater ao segundo assunto que o senhor relatou aí. Obrigado, colega Menegossi. E para finalizar, ontem foi sancionada a lei que regulamenta o Fundo da Casa Popular, FUNCAP. Por isso, fico muito feliz por ter contribuído com este projeto, pois encaminhei uma emenda modificativa aumentando o percentual em empreendimentos habitacionais para 5% para os idosos e 5% para as pessoas com deficiência. E assim, o sonho da casa própria fica mais fácil de ser concretizado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, senhor Camires. Declaração de líder agora, bancada do PT.